Alô você, Tribuna Livre chegando, gente. Sexta-feira, 23 de maio de 2025. Estamos ao vivo na nossa querida Rádio América 107,1, fazendo o programa aqui desse estúdio da Rádio América. Estamos também na TV Horizonte, canal 30 e no YouTube da TV Horizonte. Convidamos você para seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. Só tá subindo o nosso número de seguidores, viu? Acompanhem lá as nossas redes sociais, gente. O pessoal do marketing faz um conteúdo bacana, você consegue ver os bastidores, posts interessantes, acompanhar os nossos produtos aqui da Rede Catedral de Comunicação. É importante que você venha conosco. Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia. Ao meu lado, Leonardo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Sextou, Ju. Enfim, que alegria, hein? Graças a Deus. Amanhã você vai dormir até acordar? Vou nada. Vai não? Vou não. Amanhã vou acordar eu vou. cedo, cuidar da vida. Eu vou dormir até acordar. Quero dar meu bom dia também para você que está aqui com a gente, nos acompanhando, nos ouvindo. Olha, hoje o Tribuna Livre está do jeito que você gosta, do jeito que a gente gosta, recheado de informação e notícia. Gente, vocês sabiam que as regras para o trabalho no comércio aos domingos e feriados pode mudar? Pois é. Uma nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego vai exigir que esse tipo de jornada só aconteça se autorizada por meio de negociação com os sindicatos. Hoje, aqui no Tribuna, nós vamos conversar sobre esse assunto, tá? A repórter Erlaine Grace foi às ruas para saber o que as pessoas acham de trabalhar no fim de semana. O que você aí acha? Vamos ver o que o pessoal nas ruas falou para a Erlaine. A vida inteira, desde os meus 17 anos, eu trabalho os domingos e os feriados, entendeu? E eu já acho que nós já estamos num país que o povo está precisando de trabalhar, porque a gente não está tendo mão de obras, entendeu? O povo recebe um auxílio do governo aí que não quer saber mais de trabalhar. Eu sou a favor de trabalhar sábado, domingo, feriado, entendeu? Eu acho que o trabalho não faz mal não, o trabalho engrandece o homem e sustenta o comércio em geral, né? Eu não sou a favor, tipo assim, trabalhar domingos e feriado, porque você acaba abrindo mão da sua família, né? Que seria muito importante, né? No dia a dia você já trabalha, você já sai muito cedo para trabalhar, com o trânsito caótico que a gente vivemos hoje no dia a dia, então você acaba saindo muito cedo e só volta à noite. Então você teria só o domingo e o feriado mesmo. Eu sou contra o trabalho em domingos e feriados das pessoas, porque esse tempo de descanso ele é extremamente necessário. Hoje em dia a gente está vivendo uma sociedade totalmente que visa só o trabalho, a ganância, o poder, e as pessoas precisam desse tempo de descanso para poderem passar mais tempo com a família, dedicar um tempo para elas mesmas, então é super necessário. Eu sou a favor do domingo e feriado como para se ter uma folga por conta de ter mais tempo para a pessoa, ter um autolazer, ter mais tempo com a família, ou até cumprir uns afazeres que a gente não consegue por conta do trabalho. Minha gente, o assunto tem dividido opiniões aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar final de semana, não, Léo. Não tem ninguém que gosta. A não ser que a pessoa só tenha uma pagando folga bem no meio da mesmo, semana. e mesmo assim, ou então por muita necessidade. Eu aquela mesmo sempre frase, trabalhei finais né? de semana como jornalista, ou no sábado ou no domingo. Gente, ninguém merece, não. Mas posso falar? Dependendo do lugar que você trabalha, fim de semana é melhor. Você sabe por quê? Não tem muita gente, você fica mais... Não, aí é aquele negócio, né? Se você tiver você é obrigado a folga aí, né? durante a semana e mesmo assim não ser um dia só de folga, aí pode até se pensar, porque tem determinadas profissões que são verdadeiras missões, né? Exatamente. Pessoal da área médica não tem como, né? Da área de saúde, né? Ônibus não tem como funcionar, mas eu acho que tudo dá para fazer uma escala e a pessoa ter mais de um dia de folga, que é o que a gente hoje vem discutindo no Brasil. Isso. A necessidade de você ter mais do que uma folga semanal, porque realmente é muito pouco. É um dia para dormir, gente, o outro para passear. Muito bem, e eu quero saber de você que está nos acompanhando. O que você acha de trabalhar sábado e domingo? Manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 994122179. O que você acha de trabalhar sábado e domingo? Eu quero saber a sua opinião, viu?
Hoje também a gente vai falar de EAD, é o famoso ensino à distância. Nesta semana o governo federal publicou um decreto que altera essas regras. Esse negócio de ensino à distância também, polêmico, hein? Tem muita gente que gosta, ajudou muita gente a conseguir estudar, né? Mas será que todo curso superior pode ser EAD? Eu tenho minhas dúvidas, né? Você já pensou? Um médico estudando como EAD? Um engenheiro que tem que construir uma casa estudando por EAD? Pois é, já já a gente fala sobre esse assunto, tá? Agora a gente vai de notícia. O repórter Giovanni Rodrigues chega com as informações de pesca ilegal na Lagoa da Pampulha, que terminou com 3 pessoas presas, 29 peixes apreendidos. Você tem coragem de comer peixe lá da Lagoa da Pampulha? 3 pessoas foram presas na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, por praticarem pesca ilegal, que é considerado um crime ambiental de acordo com a Lei Federal 9.605/98. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os suspeitos foram flagrados por volta das 15 horas na Avenida Tarcílio de Lima, na área do Mirante do Biguá, após denúncia de um agente municipal que estava circulando pela região e viu a ação. Segundo os guardas, eles foram presos em flagrante por pesca predatória e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Foram encontrados com suspeitos 29 peixes mortos no porta-malas de um carro e com redes de pesca apreendidas. Além disso, a pesca na lagoa é proibida pela Lei Municipal 1523, exatamente para preservar o ecossistema local. Algumas ações como essa são essenciais para proteger a fauna e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Você come peixe, Léo, da Lagoa? Da Lagoa da Pampulha? Não, de jeito nenhum. Mas é aquele negócio. Deve dar até mutação na gente. Você vai comprar o peixe, como é que você vai saber? Quem é um bom entendedor de peixe sabe o que é de água salgada, água doce. Mas se alguém virasse pra você e dissesse assim, Léo, eu tô te dando esse presente aqui, ó, é um peixe que eu pesquei lá na Lagoa da Pampulha. Eu vou falar igual um amigo meu que trabalha aí, que é o Alex. Não quero, não quero. Gente, nós estamos no mês de aniversário dos 70 anos da Rádio América. E aqui no Tribuna você está contando a sua história com a Rádio América através de depoimentos por meio de vídeos. Hoje é a vez do Marcelo de Matos, lá do bairro Céu Azul. Vamos acompanhar o que o Marcelo falou pra gente. Meus parabéns à nossa querida Rádio América, Rádio Jornal de Minas, uma das rádios mais antigas de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que eu tenho saudade do meu amigo Penido Neto, apresentador do programa Relíquias Brasileiras. Eu ouço a Rádio América desde há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Participei muito dos programas dele, fui pessoalmente participar com ele. Ele me dizia que talvez eu seria o substituto dele um dia. Porque ele me chamava de um dos mais jovens pesquisadores da música popular brasileira na época. Hoje não tão jovem mais. Então, parabéns à nova geração, a todos que aí estão. Continue sempre com essa qualidade, com esse bom gosto musical e fazendo tão bem a todos nós. Aqui é o Marcelo Matos, de Belo Horizonte, professor e historiador. Querido Marcelo, obrigado, gente. Tô esperando seu vídeo, ó. Sônias, minhas queridas Sônias, cadê vocês? Manda pra gente aqui vídeo, gente, pra colocar semana que vem, na semana de aniversário da Rádio América. Tô esperando, tá? Ó, BH pode ter reserva de vagas a mulheres em situação de violência em programas de moradia. Repórter Janaína Regiane tem as informações. Mulheres em situação de violência que são atendidas pelo poder público podem ter direito a 5% das unidades residenciais em programas de moradia popular em Belo Horizonte. A proposta é do vereador Hudson Paixão, do Solidariedade. A Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte recomendou nesta quinta a aprovação do texto que ainda prevê reserva de 5% dos atendimentos do programa Bolsa Moradia, que concede valor mensal de R$ 800 aos beneficiários. Para que a reserva das vagas se torne lei, a proposta... A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos
coisa, né, Léo? É. Boa ideia isso, né? É. Ideia mulher que sofre violência sofre demais. Hein? Gente, mulher sofre o tempo todo, né? Não, eu falo que só tem paz quando morre. Infelizmente, a gente ri, gente, mas é de triste, nervoso, de é tristeza, muita viu? fase. Homem não entende esse trem, não, tá? Não adianta você vir com esse Não, papo mas a aí de gente tenta empatia se aí, colocar não, no que lugar. dá certo não, tá? Eu conheço muitas amigas que sofreram. É viu? adolescência, que é um transtorno hormonal danado. Depois vem a idade adulta, a maternidade. E aí eu vou falar pra vocês um negócio. Pra acabar de completar o rolê, na hora que você acha assim que a paz reinou, os filhos cresceram, né? Pra quem teve filho, carreira tá mais ou menos consolidada. O que acontece? Vem a menopausa. Qualquer hora eu vou fazer um programa aqui sobre isso, gente, porque o trem é assustador. Diz que é um calor sem fim, né? Não é só calor, não, meu filho. 150 sintomas diferentes. Você acha que você tá com Alzheimer, que você tá enlouquecendo. Não é mole, não, tá? A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Fica aí com a gente, viu? Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Sextou, minha gente, 23 de maio de 2025. Vai mandando sua mensagem de texto aqui no nosso WhatsApp 994122179. Sérgio Nogueira, lá do Concórdia, tá falando. Ô, Juliana, bom dia, graça e paz. Sobre trabalho no domingo e feriados, tem pontos negativos e positivos. A mudança pode impactar negativamente aqueles que trabalham em feriado para ganhar o adicional. Segundo a CLT, o trabalho em feriado e domingo deve ser remunerado com adicional de 100% sobre o pagamento regular da hora de trabalho. Nosso querido Sérgio Nogueira, lá do bairro Concórdia. Ô, Sérgio, tô esperando seu vídeo, hein? Você não me abandona não, tá? Ó, Geralda Bento tá mandando uma mensagem de áudio aqui, viu, Rafaela? Pede o pessoal ouvir aqui pra gente poder colocar. Ivana Volpone no WhatsApp. Também mandando mensagem aqui pra gente. Nossa, Cleidmar Gonçalves. Ô, Cleide, seu vídeo já está lá no YouTube, o programa de sexta-feira com a doutora Camila Dias, tá? Procura lá no YouTube TV Horizonte, que você vai achar lá o programa todo e tá lá o vídeo que você mandou para mim de 1 minuto que a gente colocou no programa que você não viu, tá? Cleidmar tá dizendo aqui, bom dia, Juliana e Léo, Deus abençoe vocês e suas famílias. Eu acho que a gente tem que ter este tempo para cuidar da família, de você e suas coisas. Você já chega cansado do trabalho, do ir e vir de ônibus, chega um momento que o corpo cobra. É o que a gente tá vendo aí, né, Cleidmar? Legislação trabalhista, tá todo mundo pressionando, inclusive pro fim da escala 6x1, porque ninguém tá aguentando esse trem mais não, gente. Nem esse negócio de descansar um dia só, não dá não. Tem uma última mensagem aqui da Camila Silva. Olá, meus amigos queridos, eu sou contra o trabalho aos finais de semana. O descanso é extremamente necessário, principalmente numa sociedade tão doente da mente como está. Eu até acho 2 dias de descanso pouco. Ô Camila, inclusive na Europa o pessoal já tá falando assim, trabalhar já tá rolando, né? Trabalha 4 dias e folgam 3, viu? Ô Léo, tem mais notícia aí, né? Temos mais notícias, viu, gente? Atenção para você que não se vacinou, viu? Praças, shoppings e parques das regionais de Belo Horizonte terão pontos de vacinação contra a gripe neste sábado, viu? Quem traz os detalhes agora é o nosso repórter Nilton Lopes. A Prefeitura de Belo Horizonte vai reforçar a vacinação contra a gripe neste sábado, dia 24 de maio. As doses serão oferecidas em 8 pontos, como praças, parques, estações de ônibus, shoppings e centro de saúde. No Barreiro, a vacinação será de 10 da manhã às 5 da tarde, no Via Shopping. Na região Centro-Sul, a aplicação acontece no Shopping Cidade, entre 9 da manhã às 6 da tarde. No Festival das Escolas da Leste, que fica na Praça Che Guevara, no Taquaril, a aplicação será de 8 da manhã ao meio-dia. As vacinas também serão aplicadas no Minas Shopping e no Shopping Del Rey, das 10 da manhã às 5 da tarde. A partir das 8 também tem vacinação no Parque do Buritis, na Estação Pampulha e no Centro de Saúde do Rio Branco, em Venda Nova. A Prefeitura reforça a importância da imunização, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades. Além de aplicar a vacina, o Centro de Saúde Rio Branco também vai ficar aberto para atender pessoas com problemas respiratórios, garantindo assistência das 7 da manhã às 7 da noite. Além dele, as 9 UPAs estão preparadas para atender a população. As equipes estão capacitadas e os protocolos de atendimento estão atualizados, garantindo um cuidado em tempo seguro para todos que precisarem.
Repórter Newton Lopes. Ô, Léo, te confesso que eu também tô protelando, viu? Não consegui ainda vacinar, mas também. acho que amanhã eu vou lá no posto. Eu vou tentar também. Tem que vacinar de gripe, gente. Não dá bobeira não, Gente, tá? não tá faça brincadeira, igual viu? a gente. Vai lá e vacina. Nós somos um exemplo errado, tá? Ó, falar de um assunto agora muito preocupante. Presta atenção, tá? Nos últimos dias, ativistas, jornalistas, políticos ligados ao meio ambiente e até o próprio Ministério do Meio Ambiente estão literalmente consternados por causa da aprovação de uma nova lei que muda o licenciamento ambiental no Brasil. A proposta que foi aprovada no Senado, 54 assinaturas contra 13 contra só. Ela precisa ainda passar pela análise da Câmara dos Deputados. O setor do agronegócio está comemorando o que chama de avanço necessário para destravar o crescimento no país. Grave, gente, gravíssimo, ameaça gigantesca para a nossa Mata Atlântica, que é desmatamento atrás de desmatamento, né? O professor do Instituto Federal de Minas Gerais e militante da Flama, professor Daniel Neri, que sempre participa conosco aqui no quadro do Meio Ambiente na segunda, está repercutindo esse assunto. Vamos ouvir. Bom dia. Estamos todos aqui acompanhando com muita preocupação a aprovação desse PL, né? O PL, Projeto de Lei 2159 de 2021, que foi aprovado no Senado e agora encaminhado para a Câmara dos Deputados. Um projeto de lei extremamente perigoso para a conservação da biodiversidade, para a preservação da Mata Atlântica, do Cerrado, para proteção ambiental como um todo no nosso país. Para vocês terem uma ideia, atualmente, o processo de licenciamento ambiental, que é quando o empreendedor do agronegócio, da mineração, quer iniciar uma atividade, ele precisa entrar com um projeto, com um processo de licenciamento ambiental, onde ele apresenta o que vai ser feito, ele apresenta um estudo do impacto ambiental que aquele projeto vai causar. Então, isso é entregue no governo do estado, que tem um órgão, no caso de Minas Gerais, a gente já acompanhou, vem passando por um desmonte bastante sério, mas que tem servidores públicos, tem pessoas que ainda conseguem garantir que esse processo aconteça de uma forma minimamente racional, onde o ambiente seja respeitado em alguma medida, que se houver uma degradação ambiental prevista no projeto, que haja compensação ambiental. Mas se esse projeto de lei passar na Câmara dos Deputados, se não for vetado pelo presidente Lula, tudo isso acaba. O processo de licenciamento ambiental praticamente se torna função unicamente da empresa. Então a empresa, até pela internet, vai simplesmente fazer uma declaração daquilo que ela pretende fazer, não haverá nenhum tipo de fiscalização, de acompanhamento do processo de instalação, de início das operações daquela atividade, enfim. É o projeto do fim do mundo, quando a gente olha para o que o capital privado está fazendo por meio do Congresso Nacional para desmontar o licenciamento ambiental no Brasil. A gente precisa ficar atento, cobrar dos nossos parlamentares, né, entrar nas caixas de e-mails. Tem várias campanhas de disparo de e-mails para os parlamentares para impedirem a aprovação desse projeto. A gente fica aqui acompanhando a torcida e chamando a população a se engajar na questão ambiental, porque a coisa está muito séria, o aquecimento global, a mudança climática, tudo isso vem junto com o avanço de processos produtivos sobre vegetação, sobre rios, né, sobre aquíferos. Então a gente precisa ficar muito atento e tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Gente, o Brasil não tem um dia que a gente não tem paz. Verdade toda é essa, tá? A gente tem que acompanhar. Você que está aí nos ouvindo, siga as comunidades na rede social. Deputada Duda Salabert, que é uma senadora Duda Salabert, que é daqui de Minas Gerais, está sempre batendo nessas questões ambientais. E segue outras comunidades também, MAP Biomas, SOS Mata do Jardim América, né? O próprio Águas do Gandarela, que está sempre com denúncias, a Flama. Não vamos nos abster de saber o que está acontecendo, porque precisamos pressionar esse Congresso Nacional agora para que esse PL
não passe, porque se passar vai para o presidente, se o presidente não sancionar, né, volta para a Câmara e eles vão meter a canetada. É isso, Léo? Exatamente. Eles vão meio que maquiar lá também mais coisas, vão colocar mais coisas e vão aprovar. Gente, 11 horas e 24 minutos, era do quê, Juliana? A gente vai para o intervalo e o Léo vai chegar com a informação de que a Anvisa, gente, voltou a proibir a venda de marcas de azeite de oliva no Brasil. Sai daí não. Olha só, de volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 23 de maio de 2025, 11h29 agora. Gente, o governo federal publicou uma nova regulamentação que altera as regras para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. Agora, né, a autorização para esse tipo de jornada vai precisar obrigatoriamente passar por negociação com os sindicatos. Essa mudança tem data para começar. Está marcada aí para o dia 1º de julho. A gente vai entender mais sobre isso. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado da FEComércio, Hermes Filho. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes do programa Tribuna Livre. É um prazer estar participando do programa do dia de hoje. A gente estava conversando aqui nos bastidores que, na verdade, já 5 vezes que essa medida foi adiada, né, doutor? Exatamente. Isso é um decreto, tá? Esse é o decreto 3665. Esse decreto era para entrar em vigor lá em 2023, né? Então, como ele teve alteração para o trabalho em feriados, tá? As pessoas começaram a ter um pânico em relação aos domingos, mas os domingos nada será alterado, tá? Que eu estava até pesquisando sobre isso, então tem muita informação equivocada, né? Porque fala domingos também. Exatamente. A Lei 10.101, ela já autoriza o trabalho aos domingos e permite o trabalho aos feriados desde que haja uma negociação coletiva, né, que é uma negociação coletiva entre os sindicatos da categoria patronal e laboral. O que muda então com nesse novo decreto? O que ele tem de novidade? Esse decreto, né, nós vivemos em um país hoje em dia que ele é cheio de decreto e legislações, né? Infelizmente acaba trazendo uma insegurança jurídica, né, para o mundo em geral, né? E não é diferente aqui para as atividades do comércio. Existe também a portaria 671 de 2021 e essa portaria, né, ela faz referência lá à legislação 10.101. Nessa portaria, existe 2 artigos nela que diz as atividades que são permitidas trabalhar em domingos e feriados sem negociação coletiva. Essa portaria nova 3665, que deve entrar em vigor agora em julho de 2025, ela apenas revoga alguma dessas atividades, na verdade são 12 atividades, né, que estavam permitidas de abertura em comércio, de trabalho de comércio, né, sem a negociação coletiva. É apenas isso o reflexo dessa portaria. É claro, né, assim, a gente já tinha autorizado essa abertura do comércio. O principal impacto que tem é sobre o setor farmacêutico. Porque o comércio varejista de produtos farmacêuticos, se essa portaria entrar em vigor, para abertura em farmácias nos dias em feriados, haverá necessidade de negociação coletiva. Pois é, doutor. Então, sobre essa negociação coletiva, né? Como é que o senhor avalia o equilíbrio entre a proteção de direitos trabalhistas, a necessidade de flexibilidade para o setor comercial? Olha, a negociação coletiva ela tem que fazer parte da estrutura sindical, né? Ela é interessante para a gente, parte patronal, e ela é relevante também para a parte laboral. A gente sempre diz que em uma negociação coletiva existe uma troca, né? Uma troca. O funcionário ele precisa também ter os seus direitos garantidos e alguns benefícios. E para a gente da parte que representa a parte do comércio, né, os empresários em si, é interessante também a gente negociar alguns benefícios e, né, essas autorização em feriados, nesse sentido, até para ter a condição de abertura do comércio em geral. E o setor está temendo um aumento de custos? Certamente que haverá esse aumento de custo em relação à abertura em feriados, né? Já a gente tem, claro, obviamente que a gente tem uma dificuldade em negociar essa abertura, essa autorização para funcionamento em feriado. Agora, quando você aumenta o leque das empresas que já estavam autorizadas,
aí, né, a negociação ela fica mais morosa, né, o funcionário ele deixa de ter aquela segurança de trabalhar e a própria empresa de fazer a sua programação normal, né, de pagamentos, de alguns planos e benefícios que tem na estrutura da convenção coletiva. A gente vai ouvir uma outra avaliação também do setor patronal. A gente tem uma repercussão aí do presidente do Sindlojas, Salvador Ohana. Vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de esclarecer a questão da nova norma que entrará em vigor no dia 1º de julho, a respeito do funcionamento do comércio nos domingos e nos feriados. Os domingos, o comércio já pode funcionar conforme a lei federal, sem nenhum impedimento. Os feriados, a partir de então, deverão ser regulados dentro das convenções coletivas de trabalho, que são assinadas entre o Sindicato dos Funcionários e os sindicatos empresariais, aonde se regula todo o funcionamento nos feriados. Então, fica claro que os domingos é liberado o funcionamento conforme lei federal e os feriados conforme acordos coletivos de trabalho. Doutor, tem confusão até no setor mesmo, né, de falar que é domingo. Então, vou deixar claro para as pessoas aqui, gente, ó. A portaria, né, que é o número 3665/2023, que regulamenta o trabalho em feriados no comércio, né, foi prorrogado aí para 1º de julho de 2025. Foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira, que foi, eu tô lendo aqui uma matéria no site do governo, né, no gov.br. Ela foi publicada dia 20 de dezembro de 2024. O presidente do Sindlojas, né, em exercício aqui, ele é um dos sindicatos que é filiado à Federação do Comércio. A Federação do Comércio tem 51 sindicatos filiados à nossa base. A estrutura jurídica da Federação do Comércio, inclusive, auxilia mais de 80% desses sindicatos. Veja que há, de fato, né, uma confusão em relação à interpretação da legislação. A portaria 3665, ela só tem 3 artigos. 3 artigos só. E esses 3 artigos, ela faz referência à alteração do artigo 6º, a linha A da Lei 10.101. Só isso. Essa alteração. E o que diz lá na Lei 10.101? Autorização para funcionamento em feriado. O seu caput, que é o 611 só, aí sim ele fala sobre o domingo que está autorizado. A portaria 3665 não falou sobre o 611. Falou sobre o 611A. E o que ela fez? Ela só revogou a autorização daquelas atividades que já estavam autorizadas. Tinham 28 atividades autorizadas a funcionar no feriado, independente de autorização em norma coletiva. O que ela vai fazer? Ela vai tirar dessas 28, 12 atividades. Dessas 12, então, ou seja, essas 12 atividades para abertura no trabalho em feriados será necessário a norma coletiva. Eu cito até algumas aqui, me dê licença, por favor, e vai ter um reflexo grande, que é o comércio varejista de peixes. Essa atividade, comércio varejista de peixes, sem a entrada em vigor da portaria 3665, ia poder funcionar normalmente domingos, feriados, qualquer dia da semana, independente de norma coletiva. A portaria 3665, ela diz que a partir de 1º de julho, também para aquelas atividades de comércio varejista de peixe, haverá necessidade de autorização em norma coletiva. Doutor, mas nós estamos num momento agora no Brasil, que a gente não pode ignorar isso, que assim, é um clamor da sociedade da gente fazer algumas revisões no mercado de trabalho, né? O povo não está aguentando, a verdade toda é essa, né? Tem até a Geralda Bento lá, que é o nosso ouvinte querido, mandou um áudio para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir e depois eu peço para o doutor fazer as considerações dele sobre isso. Ju, o que eu posso dizer a respeito do final de semana é o seguinte: antigamente as pessoas trabalhavam muito. Eu fico conversando com meu marido hoje em dia, ele não tinha tempo para a família, ele trabalhava de segunda a sábado e domingo tinha que fazer relatório para a empresa, que ele era mestre de obra. Não viu as crianças crescerem, porque saía 4h30 da manhã, chegava 8h30 da noite.
trânsito horrível. Hoje em dia é mais tranquilo por causa das linhas exclusivas de ônibus, né? É mais tranquilo, mas antigamente não tinha isso. Mas eu acho justo. Por quê? As mulheres trabalham a semana toda fora e final de semana é que tem alguma coisa para fazer em casa, conviver com a família. Geralmente eu já trabalhei fora, então às vezes final de semana assim eu dava faxina na casa. Gente, eu fico pensando hoje em dia como é que aguentava, meu Deus do céu. Eu acho justo isso, final de semana, conviver com a família. Apesar que hoje em dia está complicado, né? Quase ninguém está gostando de trabalhar, não. Eu até ouvi o senhor falando aí, é mesmo. Conheço muitos que recebem o auxílio, jovens mesmo, novos, e pronto, acho que tá bom. E o trabalho dignifica o homem, né? Ô, doutor, trabalhar todo mundo precisa, né? Porque assim, não tem jeito, né? A gente que é pobre, a gente não trabalhar, a gente não come. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar uma maneira de conseguir melhorar a vida do trabalhador nesse ponto de vista. Não precisa nem de não ser trabalhar no sábado e domingo, mas pelo menos a pessoa ter 2 folgas na semana. Se ela trabalhar no final de semana, que ela tenha 2 folgas. Um dia é muito pouco para você resolver os problemas. Eu imagino que existe essa dificuldade, né? Da gente poder reorganizar tudo, equilibrar tudo. Mas o senhor pensa também que está no momento da gente pelo menos debater isso? Veja bem, é porque ela tocou, na verdade, em outro assunto. Hoje é a escala 6x1. É a escala 6x1. Mas olha só, a carga horária do funcionário é 44 horas semanal, né? Então pode ter esse remanejamento de mais de uma folga por semana. O que há hoje em discussão, que está mais relacionado à questão da mulher, é que o homem hoje em dia, ele deve trabalhar, né? Respeitando as 44 horas semanais, ele tem que ter, no mínimo, a cada 2 semanas trabalhar, no próximo domingo ele vai ter que ficar em casa. E o da mulher, que já tem algumas decisões judiciais, é que trata sobre o descanso da mulher aos domingos. A mulher, né, já tem algumas decisões do TST, que diz que a mulher trabalha um domingo e automaticamente ela folga outro. Mas veja bem, eu participo hoje de dezenas de negociação coletiva. A maioria das mesas de negociação coletiva, elas estão envolvidas por homens, infelizmente. Eu acho que a mulher ela precisa participar mais. E a opinião dos homens hoje, infelizmente, é de que a mulher ela precisa trabalhar um domingo e descansar o próximo, porque o próximo ela precisa estar em casa para lavar roupa, para cozinhar para a família, para ter que fazer faxina de casa. E o que a gente tem defendido hoje em dia? Não, eu acho que a mulher ela tem que estar o dia que ela está e onde que ela quer estar. Né? Eu acho que a mulher ela precisa escolher o dia da semana que ela quer ficar em casa ou ir no salão, ou ir no shopping. Por que a maioria dos homens hoje estão defendendo que tem que ser um domingo para trabalhar e um domingo em casa para ter que ficar com a barriga no tanque, o que a gente tem dito, né? Mas as 44 horas semanais, ela pode ser distribuída da forma que a empresa, né, negociar diretamente com o funcionário. Pode ser no domingo, pode ser 2 folgas na semana, não tem nenhum problema. Complicado, viu, doutor? Gostaria de agradecer. Nós conversamos aqui agora com o Hermes Filho, advogado da FEComércio. É um tema que dá pano para manga e nós vamos debater isso aqui mais. A FEComércio Minas está à disposição, o presidente do sistema FEComércio SESC, né, e SENAC, Nadim Donato, tem feito um trabalho excelente, tá, diante do sistema. E o jurídico da FEComércio, quem precisar de mais alguns esclarecimentos, a gente está à disposição. O e-mail nosso é jurídico@fecomérciomg.org.br ou no telefone 3270-3330. Abraço pro Nadim, saudade dele. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já falando sobre ensino à distância. Sai daí não. Ó, Tribuna Livre, 23 de maio de 2025, agora 11h47. Agora vamos falar sobre um assunto também polêmico, educação à distância. Ó, o governo federal, a partir de agora, vai proibir cursos como medicina, enfermagem e odontologia, que só vão poder ser executados aí com formato presencial, né? A decisão impacta diretamente instituições de ensino, estudantes, e também questiona essa questão da formação profissional por ensino à distância no Brasil. A gente vai receber aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto
a professora da UFMG, Samira Zaidan. Bem-vinda, professora. Tudo bem? Obrigada, é um prazer falar com vocês. Professor, então, uma polêmica. O curso EAD, né? O governo publicou, então, uma portaria agora. Quais cursos, só para a gente começar entendendo, quais os cursos que agora não podem mais ser feitos no formato EAD? A legislação, ela não só define esses cursos que não podem mais ter nenhuma carga horária à distância, como normatiza um pouco aqueles que podem ter. Sim. Então, nós vamos ter os cursos da área de saúde, que são esses que ela já mencionou, mais o curso de direito, que não podem ter nenhuma carga horária à distância. Os demais cursos têm uma legislação, então em torno de 30% ainda é possível se fazer à distância, mas há uma exigência de que a avaliação da aprendizagem dos alunos seja presencial. Ô, professora, ensino à distância deu um boom, principalmente na pandemia, né? Que as pessoas não podiam sair, todo mundo estava querendo estudar, né? Muita gente com tempo, né? Enfim, uma instabilidade geral aí. Mas assim, professora, eu sou de uma época que a gente estudava presencial e tem uma questão do presencial que é essa troca que você tem com a professora, que você tem com os alunos, que você tem com o meio. O que a gente ganha e o que a gente perde com o EAD, na opinião da senhora? Olha, antes de mais nada, eu queria te dizer que a pandemia, ela não fortaleceu a EAD, porque na pandemia nós tivemos aulas online, atividades online, mas tivemos também um conjunto de ações presenciais pelo esforço de diretoras, professores, etc. A educação à distância já vem de bem antes, ela já vem atraindo especialmente as redes privadas, grupos privatistas da educação, com anuência dos governos em todos os níveis, promovendo cursos massivos à distância. Então você tem aberrações, como cursos que exigem uma prática, exigem uma compreensão das relações, como é o caso do professor, que se relaciona diretamente com o seu aluno. Esses cursos são formados à distância em massa, números massivos, mensalidades baixas, custo operacional baixíssimo, então fazendo com que a educação seja muito comercializada. Mas não só, nós vamos ter algumas experiências de educação à distância que são necessárias. Né? Aí a gente vão ter casos específicos, se eu puder ainda explicitar. Pode falar. Pessoas, agrupamentos que moram em áreas muito isoladas, poderiam acessar a educação à distância sempre por uma faixa de tempo, né? Sempre com propostas de tempos presenciais, sempre dirigidos e propostos por instituições de ensino superior, não por grupos comerciais de educação, que não deveriam nem ser autorizados, ao nosso ver, né? E nós teríamos, então, talvez a necessidade de atender a esses pequenos grupos pelo Brasil afora. Né? Ainda assim, a existência dos polos favorece encontros presenciais, avaliação presencial, uma semana presente por mês, para que possa desenvolver as atividades práticas, as relações, etc. Na verdade, as formações em nível superior deveriam ser em universidades, porque universidades, além de toda a construção científica da pesquisa aliada ao ensino, nós teríamos também oportunidades diversas de conhecimento de outras áreas, de acesso a laboratórios, a materiais didáticos diversos, enfim, há uma qualidade de formação que esses grupos privatistas não proporcionam. Muitos alunos não gostam do EAD, mas se sentem tentados por vários motivos. Mensalidade baixa, não precisa de se locomover, moram longe, aí teriam que gastar com lanche, teria que gastar com estacionamento, transporte, né? Com muita coisa, mas admitem que não gostam. As universidades, as faculdades estão colocando mais os cursos de especialização, né? Como é que fica agora? Porque com a nova portaria nós temos cursos que não podem mais e tem também os semipresenciais. O MEC vai ter uma fiscalização, as universidades vão ter que provar, mandar um documento, como que fica essa situação? Olha, a lei prevê isso, a lei prevê uma regulação
direta do Ministério da Educação e seus órgãos diversos, né? Então, se isso for cumprido, nós vamos ter sim um controle maior. O outro aspecto é que os cursos de especialização não estão contemplados, né? Agora, da mesma maneira, muito mais você tem situações de compra de trabalho, de compras de dissertações e teses, quando nas universidades, tanto as grandes universidades privadas quanto as públicas, a construção destas produções científicas são acompanhadas, são orientadas, né? Elas não são construções feitas no sentido de que podem ser compradas ou reutilizadas de coisas já existentes, né? Então, é qualidade. A questão que a gente tem que discutir é qualidade, é proporcionar a todos, inclusive esses que não podem pagar, a condição. Então, por que não oferecer bolsas, né, tanto no âmbito de graduação quanto de pós-graduação? Quer dizer, é um investimento no ensino, né, que proporcionaria essas bolsas e essas condições para que as pessoas nesses lugares mais distantes possam acessar um ensino de qualidade. Ô, professora, a gente está caminhando para o final, e aí também, assim, né, o EAD é uma realidade. A gente tem que, né, deixar claro que é uma realidade. Eu queria que a senhora desse a sua opinião, o seguinte, para quem a senhora acha que é o EAD? Tem uma faixa de idade que se adapta melhor? Ou em que situações como essas que a senhora disse, né, dificuldade de pessoas que moram em regiões distantes para poder acessar o ensino? Para quem que a senhora acha que serve o EAD e como que as pessoas têm que fazer essa escolha? Totalmente a EAD, eu diria que para ninguém. Totalmente não. Quer dizer que se os grupos não podem acessar um polo, que os professores acessem o grupo. Então, nós temos algumas experiências como a educação indígena. Nós fazemos a educação indígena em alternância. Eles passam um mês na universidade por semestre e os professores vão aos locais onde estão os povos indígenas, assim como outras atividades da licenciatura do campo, por exemplo, ou quilombolas, que nós já temos essa experiência acumulada. Sim. Então, esses professores em grupos, junto com monitores, com toda uma estrutura, se dirigem a esses lugares. Então, totalmente à distância não há necessidade. Quer dizer, você teria que, de qualquer forma, ter mecanismos de presença desses alunos para que eles possam vivenciar, pode ser uma presença temporária, mas num outro momento, em alternância, uma presença de corpo docente com toda uma estrutura que as universidades possuem nesses lugares. Então, a educação totalmente à distância deveria ser proibida. É interessante e também aí já entra o governo também por fazer esses cursos por meio de programas, né? Muito obrigado, Samira, Zaidan, professora do FMG. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Tribuna Livre está chegando ao fim, viu, gente? Mas você pode seguir o Instagram da Rádio América, que é Rádio América Oficial, lá da TV Horizonte, que é TV Horizonte Oficial, e Rede Catedral. Você pode conferir este programa daqui a pouquinho no nosso YouTube, que está lá, que é youtube.com/TV Horizonte Oficial. Quem está chegando agora, Juliana? Vem aí o Rede Notícia com André Santos, Milene Alves, que vai trazer detalhes aí sobre essa mega operação da Polícia Civil contra um grupo que realizava golpes bancários em Minas Gerais. A gente fica por aqui, agradecer todo mundo que nos acompanhou durante a semana, gente. Vamos que vamos, tô esperando o seu vídeo pra gente colocar aqui semana que vem sobre a sua história com a Rádio América. Estamos chegando aí nos 70 anos. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora da Piedade. Até segunda, bom final de semana. Sextou, ô glória. Tchau, gente.